Livro de Ezequiel. Capítulo 1. E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentro fogo. E, do meio dela, saía a semelhança de 4 animais, e esta era sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles, 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E, à mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e, à mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam, à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas, que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e, parando eles, paravam elas, e, elevando-se-lhes da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E, sobre a cabeça dos animais, havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre a sua cabeça. E, debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, que o cobriam da outra banda. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas.
E, por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E, sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava.